Fala meu amigo, fala minha amiga, em especial a você, aluno do segundo ano do ensino médio regular do estado de Minas Gerais. Eu, professor Matheus, professor de História, venho aqui com vocês para comunicar uma boa notícia. Chegamos aí, galera, a semana 6, a última semana do volume 2, ou seja, correspondendo ao segundo bimestre do PET. O plano de ensino tutorado que nos foi disponibilizado pela Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais. Como bons brasileiros, nós não desistimos, vencemos. Estamos chegando aí ao final. Muita gente está naquela expectativa de volta se as aulas presenciais não voltam. O fato é que a gente está cumprindo a nossa missão. E a gente vai falar de um assunto que muita gente pode torcer o nariz, quando iremos falar sobre partidos políticos e forças sociais no primeiro reinado. Você fala, pô, partido político? Existe um ditado que diz que futebol, política e religião não discute. A gente não vai discutir, a gente vai trocar uma ideia. Porque no Brasil, atualmente, as pessoas estão achando que tudo é discussão, tudo é briga. Então vamos falar um pouquinho sobre o surgimento dos partidos políticos. Só que antes disso, como é necessário, queria convidar vocês a conhecer o Projeto Escola Online. O Projeto Escola Online, galera, onde eu estou inserido e vários outros colegas, é um projeto onde a gente está usando várias mídias sociais, como é o caso do Twitter, como é o caso do Facebook, você tem informações do nosso WhatsApp. Galera, muita gente fica procurando informações do PET, você encontra no nosso Instagram, não só informações do PET, mas muita informação bacana. No nosso canal aqui no YouTube, aqueles que ainda não se inscreveram, aproveita, se inscreva, ativa as notificações, deixa o seu like, se possível deixa o seu comentário. Beleza? Isso realmente é uma novidade bacana. A gente está junto nesse canal crescendo. Chegamos aos 70k por causa de vocês. E já que eu falei em novidade, tem muita gente aqui na correria que ouviram um conteúdo de qualidade. Então fiquem à vontade, porque a gente está lançando também a nossa plataforma de áudio. Você vai encontrar os nossos podcasts. Em várias plataformas, eu estou colocando no Spotify, mas você encontra em quase todas elas informações de qualidade. A plataforma também, se você quiser conhecer, vai lá, www.plataformaescolaonline.com.br. E você, aluno do segundo ano, que já começa a pensar no seu futuro quando concluir o terceiro, você tem a oportunidade de fazer esse ano como treineiro as provas do Enem, do Exame Nacional do Ensino Médio. E olha, se você já quiser começar a se preparar, vem com a gente no projeto Eu Não Erro Mais. É um projeto onde você começa a preparar os alunos para a seleção do Enem e junto você ainda tem o nosso projeto Redação Online. Então repara, galera, que é muita informação bacana só por sua causa. Então, a gente falando isso, dando o nosso recado, para a gente começar a falar sobre a questão política, o que a gente faz sempre? Vamos lá, galera? Então vem comigo para roda a vinheta. Bacana, né? Então agora a gente pode começar a trabalhar. E quando a gente fala sobre a questão de partido político, opa, para. Eu não podia terminar, eu não podia fechar esse semestre, porque muitos me perguntam sobre quem são os verdadeiros professores do Escola Online. Galera, posso confessar a vocês o segredo? Quem são? Gente, são eles, olha só, olha quem tá vindo agora, venha! Tá vendo? São esses os nossos grandes heróis. Descobriram a todos aí que os nossos professores são os antigos cavaleiros do Zodíaco e que dizem que um verdadeiro super-herói não usa capa. Está aí revelado o nosso segredo. Mas galera, vamos trabalhar? Vamos lá? Então é o seguinte, vamos fazer uma breve apresentação que ela diz o seguinte. As elites da América Espanhola, e muita gente pode me perguntar, professor, América Espanhola, o que é isso, gente? A América Espanhola é a parte da América que foi dominado pela Espanha. Diferentemente das elites da América Portuguesa, você fala, bom, qual foi a parte da América que foi dominada por Portugal? Você vai lembrar Brasil, que se uniu em torno de um príncipe, Dom Pedro, então muita gente discute, engraçado, o Brasil fica independente de Portugal mantendo o português no poder. Conduziram elas próprias seus diferentes processos de independência, optando então pela República, após o rompimento com a Espanha. Muita gente questiona o seguinte, poxa,
o Brasil fica independente de Portugal e insiste em manter uma monarquia. E muita gente vai lembrar que nós éramos uma monarquia vitalícia e hereditária, ou seja, o cara ficava no poder o tempo que quisesse ou até vir a ter um pequeno falecimento, e quando não mais passava para um herdeiro. E a Espanha, você vai perceber as antigas colônias espanholas, você fala, mas por quem? Galera, vejam aqui quem fala espanhol. Argentina, Uruguai, Peru, Chile, Colômbia, Venezuela, Uruguai, Equador. Então esses que também foram colônias, também foram explorados, quando resolveram lutar pela sua independência, e sim, houve um processo de luta, resolveram adotar um sistema de república. Ou seja, galera, o sistema de participação de todos, res público, participação de todos. Em muitos lugares da América Espanhola, as classes populares, na esperança de uma vida melhor, com terras próprias para produzir em igualdade de direitos com a elite, lutaram pela independência, mas nem sempre conseguiram atingir esses objetivos. Por que eu falo de camadas populares? Porque muita gente vai lembrar que no Brasil a independência é um processo que vem de cima para baixo, é um acordo de pai para filho, Dom João com Dom Pedro, mas vamos lá, vamos começar a trabalhar com as forças políticas no Brasil, pouco antes da independência e no primeiro reinado. Se você parar para pensar, a última vez que eu olhei, nós no Brasil atualmente temos cerca de 35 partidos políticos. Dizem que se partido fosse bom, nascia inteiro. Mas, galera, o partido político é uma forma de representação. Então, antes do Brasil de fato ficar independente de Portugal, o que estava acontecendo? O príncipe regente Dom Pedro, tá? Por quê? Porque o pai dele volta para Portugal e ele permanece. Imperador no Brasil a partir de 1º de dezembro de 1822. Lembrando que muita gente fala que a nossa independência acontece em 7 de setembro de 1822. Liderou o processo de independência e assumiu o governo posteriormente com o apoio da elite residente no Brasil. Grande parte dos seus homens, que faziam parte da elite, eram deputados e senadores nascidos no Brasil e em Portugal, porque era uma coisa muito elitizada. Em comum, tinham o fato de que defendiam os seus interesses de classe social, ou seja, que classe eram eles? Então, defendia-se o interesse das elites. Havia divergências políticas entre eles, quanto ao rumo que o país deveria seguir. Não constituíam partidos políticos no sentido atual, apesar de, didaticamente, serem chamados de partido. Eram grupos que tinham em comum questões ideológicas. Vamos lá. Bom, então você tem aqui o nosso Dom Pedro, que acaba tendo que fazer um meio campo entre grupos de brasileiros e portugueses. Show? Então vamos lá, galera. O Partido Português. Quem era o Partido Português? Era um grupo composto principalmente por comerciantes portugueses interessados na manutenção dos privilégios que tinham anteriormente, funcionários públicos e oficiais do alto escalão do Exército. Defendiam o retorno de Dom Pedro I a Portugal. Por quê? Porque quando Dom João, o pai, voltou para Portugal, eles fugiram de Napoleão, e quando ele voltou, ele exigiu a volta do filho. Sobre qual argumento? Por quê? Porque enquanto Dom Pedro estivesse no Brasil, a riqueza de Portugal ficaria no Brasil. Então ele exigiu o retorno para quê? Para que Portugal voltasse a recuperar o dinheiro que de certa forma era gerado pelo Brasil. Então era um grupo minoritário, então a gente pode considerar que o Partido Português ele era uma minoria, ok? E que era formado por um bando de puxa-saco, um bando de baba-ovo de Dom Pedro, e que queria que o cara metesse o pé para que o Brasil voltasse a ser colônia. Só que, por outro lado, eu tinha um Partido Brasileiro. Quem que era o Partido Brasileiro? Antes mesmo da independência, era um grupo que opunha-se o quê? A você se curvar, a subordinação a Portugal, ou seja, obedecer tudo que Portugal queria. Queriam a liberdade de comércio, ou seja, quebrar em definitivo o pacto colonial e reduzir os impostos, que era uma carga tributária muito alta. Dominado por grandes proprietários de terra, então vejam, enquanto um é composto por comerciantes, tá? Aqui, galera, eu estou me referindo aos fazendeiros. Beleza, galera? Então, olha só, era composto por dois grupos principais, cujos líderes eram, então, o Partido Brasileiro, que era a maioria. Então, vamos lembrar que era a maioria também, claro, né? Imagina que se eu tivesse um partido com um português sendo maioria num país onde todo mundo é brasileiro. Beleza. Então, quem que eram os dois líderes? O primeiro é o José Bonifácio de Andrade e Silva, que era um grupo que defendia a centralização do poder nas mãos do imperador e de seus ministros.
com subordinação das províncias ao poder central e ampliação do comércio internacional. Era um pouco ligado, então você fala, né? Era um pouco muito amigo do Dom Pedro, enquanto, por sua vez, você tem aqui, na verdade, a figura de José Bonifácio de Andrade Silva, a família Andrada, muita gente conhece a Unipac, que é da família Andrada, ou seja, que está no poder há um tempão, e eu também tive Joaquim Gonçalves Ledo, tá? Esse já era um cara mais o quê, galera? Mais pautado no que é o Brasil, defendia maior poder do legislativo, ou seja, ele queria tirar o poder do imperador e queria jogar o poder para quem? Para os deputados e senadores. Lembrando que a sua maioria era composta basicamente por quem? A sua maioria era composta basicamente por brasileiros e se eles eram compostos por brasileiros, o que iria ocorrer? Tá? Você tiraria o poder de um português e jogaria o poder na mão de quem, galera? E jogaria o poder na mão dos deputados. Tá? Só dei essa gaguejada porque o professor Charles não deixa a gente em paz, fica ligando sem parar. Então o que eles falavam também? Queria eleição direta para deputado e limitava o poder do imperador. Então, gente, o Charles está Charles de saber que quando a gente está trabalhando não pode ficar atendendo o telefone, mas paciência, né? Vamos lá? Então é o seguinte, galera, esse aqui é o Joaquim Gonçalves Ledo. Show? Então esses dois líderes, galera, foram responsáveis por convencer o príncipe Dom Pedro a aderir em definitivo à causa da independência. Ou seja, construa aqui a imagem do herói. Apesar de que foram grandes adversários políticos durante o tempo todo. Por quê? Tinham interesses distintos, mas ambos queriam o quê, galera? Queriam meio que o Brasil livre de Portugal, com a figura de Dom Pedro I aqui. Beleza? Então vamos lá, moçada. Embora existissem divergências entre os partidos, conforme destacamos lá no texto agora, é importante destacar que a elite residente no Brasil, nascida aqui ou em Portugal, enxergou em Dom Pedro um líder que seria capaz de manter, após a independência, a mesma estrutura econômica de antes, baseada no latifúndio, que é aquela ideia de grandes propriedades de terra, na agricultura agroexportadora, por isso que o Brasil lembra de que agro é tech, agro é pop, agro é tudo, sobretudo do açúcar, apesar que o açúcar nessa época estava mal, tá? Nordeste, algumas regiões de São Paulo, e manter o que é a escravidão. Então repare que o Dom Pedro não seria muito uma ruptura, ele seria o quê? Manter as elites mandantes no Brasil. Não havia nenhum interesse em adotar uma forma de governo republicano. Repara que a maioria dos nossos vizinhos falava de um governo de participação do público. O Brasil não, tá? O Brasil mantinha a ideia de monarquia. Dom Pedro era príncipe herdeiro de Portugal, tá? Por isso, desde o começo de sua formação, foi educado para ser rei. E para ser um monarca absolutista, o que é isso? Poder total. Não vamos esquecer. Então, muita gente que fala que Dom Pedro é herói, eu tenho um pouco de preguiça em relação a isso. Tá bom, galera? A elite brasileira, então, mesmo divergindo sobre mais ou menos poder para o Dom Pedro, fez opção pela monarquia como forma de governo, ao contrário da elite das diversas regiões da América Espanhola, chamada da elite criorra. Quem que eram os criorros? Eram os descendentes de espanhóis nascidos aqui, e que de certa forma tinham poder econômico, mas não tinham poder político. E essa galera, que de certa forma era formada por quê? Proprietários de terra, queriam a liberdade do comércio, ou seja, o fim do pacto colonial, sem as restrições estabelecidas pela coroa espanhola. Porém, nas regiões da América Espanhola, não foi apenas essa elite que lutou pela independência. O que eles fizeram? Essas elites, tá, que a gente vai falar sobre os verdadeiros libertadores da América, usavam quem, galera? As camadas populares, que fizeram parte porque brigavam por quê? Por terra, melhores condições de vida, igualdade de direitos. Então, quando você fala assim, poxa, os caras queriam de fato, essa elite queria de fato mudar o Brasil? Não. Os caras queriam manter aqui, galera, um sistema que durante muito tempo perdurou. Para quem já ouviu falar, os caras queriam manter aqui o que nós chamamos de plantation. O que é isso? Você pegar um só produto, plantar em grandes quantidades de terra, utilizando mão de obra escrava, voltado para exportação, tá? Então, galera, lembra disso. Para lembrar plantation, basta prestar atenção. É só guardar o esquema monocultura, latifúndio e escravidão. Então, os caras não queriam mudar, queriam manter essa coisa elitista. Beleza, vamos seguir o jogo aqui. Os padres Miguel Hidalgo e José Morejos começaram em 1810 no México
um movimento popular de independência, liderando tropas formadas por camponeses pobres e indígenas. Mas ainda não foi nesse momento que o México tornou-se independente, porque o México também era uma colônia, no caso da Espanha. Visto que as tropas espanholas, com o apoio das elites locais, derrotaram esses grupos. Hidalgo em 1811 e Morelos em 1815 foram fuzilados. Mas vejam, surge no México uma vontade, um clamor popular. Se lá você faz uma coisa de baixo para cima, do povo querendo poder, no Brasil você vê a coisa feita de cima para baixo, as elites tramando a nossa independência. Tá? Em 1816 é proclamada a independência da Argentina, nossa grande vizinha, que muita gente chama de rival, mas ela tinha que ser às vezes copiada. Após sucessivamente, até 1830, quando aconteceu a independência do Equador, as regiões americanas colonizadas por espanhóis foram tornando-se independentes, ou seja, a galera foi rompendo com a Espanha. Após esse rompimento, você adota a república. Vejam, enquanto o Brasil insiste em uma monarquia, tá? Os nossos vizinhos optam por um sistema de maior participação. Os principais líderes do processo de independência da região da América do Sul, colonizados pela Espanha, foram Simão Bolívar, é um grande nome, não sei se a galera já viu Narcos aí, quando você conta a história do Pablo Escobar, ele fala muito da questão do bolivariana, Simão Bolívar, que é um cara que lutou pela região da Venezuela, Colômbia, Equador e Bolívia. O Peru, junto com José de San Martín, e que é o cara que tem um papel importante, esse argentino aqui, José de San Martín, alguns vão chamar de José de San Martín, tanto faz, que também além do Peru, vai lutar pela independência da Argentina e Chile. Então vejam que o Bolívar ele vem descendo, enquanto o San Martín vai subindo. Esses aqui são o que nós chamamos os padres Miguel Hidalgo e José Morelos, tá? E esses outros aqui, as duas grandes figuras, os verdadeiros libertadores da América. Tá? Muita gente fica falando aí por que disputar o torneio, são esses nomes aqui que queriam uma América livre. Mesmo que divergissem do pós-independência, são grandes nomes da independência da América. Show? E o Brasil está nesse contexto, apesar que todos falavam de uma república, o Brasil insistiu uma coisa elitista e monárquica. Beleza, galera? Vamos seguir? Então vamos lá. Enem. Após a independência, integramos-nos como exportadores de produtos primários à Divisão Internacional do Trabalho. O que é produto primário? Agroexportação. Estruturado ao redor da Grã-Bretanha, ou seja, a gente mudou de dono, sai Portugal, continuamos dependendo da Inglaterra. Tá? O Brasil especializou-se na produção com braço escravizado importado da África de plantas tropicais para a Europa e a América do Norte. Isso atrasou o desenvolvimento da nossa economia por pelo menos 80 anos. Éramos um país essencialmente agrícola. Éramos? Fala nada não, tá? E tecnicamente atrasado, por depender de produtores cativos. Não se poderia confiar a trabalhadores forçados outros instrumentos de produção que os mais toscos e baratos. Por quê? Você vai dar um equipamento top para um escravo, ele já está bolado, ele já está indignado, ele vai quebrar. O atraso econômico forçou o Brasil a voltar-se para fora. Era do exterior que vinham os bens de consumo. Ou seja, desde muito tempo a gente vendia matéria-prima para comprar produtos prontos da Europa, que fundamentavam um padrão de vida civilizado, porque naquela época o chique era viver como europeu. Marca que distinguia as classes cultas e naturalmente dominantes do povaréu, primitivo e miserável. E de fora vinham também os capitais, ou seja, a grana que permitia iniciar a construção de uma infraestrutura de serviços urbanos, de energia, transporte e comunicações, ou seja, aquela ideia de que aquilo que vem de fora é melhor, durante muito tempo isso foi foi embutido em nossas cabeças, tá? Então vamos lá, galera, o que está falando aqui? Levando em consideração as afirmações acima, relativa à estrutura econômica do Brasil, ou seja, agroexportação, mão de obra escrava, por ocasião da independência política, é correto afirmar que o país... Então, galera, o que aconteceu? O Brasil se industrializou rapidamente devido ao desenvolvimento alcançado no período colonial? Tem que rir, né? Extinguiu a produção colonial baseada na escravidão e fundamentou a produção no trabalho livre. Galera, o Brasil é um dos últimos países a acabar com a escravidão.
Se tornou dependente da economia europeia por realizar tardiamente sua industrialização em relação aos outros países? Se tornou dependente do capital estrangeiro que foi introduzido no país sem fazer ganhos para a infraestrutura de serviços urbanos? Teve a sua industrialização estimulada pela Inglaterra, que investiu capitais em vários setores. Gente, primeiro, o Brasil tem uma indústria forte? Não. Tá? Essa ideia de projeto industrial vem lá com Vargas. Então, se você pensar bem, olha só, você tira essa e tira essa. Meu aluno ele pode ficar na dúvida entre a letra C e a letra D. Tá? Você fala, se tornou dependente da economia europeia por realizar tardiamente sua industrialização em relação aos outros países? Se tornou dependente do capital estrangeiro que foi introduzido no país sem fazer ganhos para a infraestrutura de serviços urbanos? O que você marcaria, galera? Olha só. Poxa, Matheus, por que a letra D de The Best não estaria certo? Porque, galera, quando o capital estrangeiro, veja um texto, ele fala de alguns o quê? De algumas melhorias. São as ferrovias, são as casas. Então, o que é bom a gente colocar? Esses ganhos existiram. Então, a letra C, ela fala muito disso, que o Brasil, durante muito tempo, depende da economia estrangeira. E aí, o que rola? Enquanto está todo mundo vivendo a segunda revolução industrial, o Brasil está caminhando para a primeira. Tá? Então prestem atenção nessas maldadezinhas. E uma outra aqui que ela fala assim, galera, olha lá. Tá? Universidade Federal de Pernambuco. O processo político de emancipação do Brasil, o que eu estou falando aqui, galera? Se eu estou falando de emancipação, estou eu falando da independência do Brasil. Desenvolveu-se dentro de condições bastante especiais, dentre as quais é correto assinalar. Por quê, galera? Porque o Brasil consegue ficar independente com o português no poder. O Brasil fica independente mantendo as elites no poder. Então, qual que é a condição específica? Vamos lá, letra A. A presença de Dom Pedro I, como regente do trono, estabelecia a possibilidade de uma separação entre Portugal e Brasil, que o Brasil fica independente, sem, contudo, romper radicalmente com o regime monárquico. Você fala, opa, é engraçado, né? A gente separa, é aquela história, separação de pai e filho, é aquela coisa, mora na mesma casa, mas de repente o filho mora no andar de cima. Então, você fala, opa, Matheus, essa aqui está me atendendo. As principais notícias chegadas ao Brasil dos acontecimentos do Porto, o que foi a Revolução do Porto, lembra? É aquela que exigia a volta da família real. Deflagraram em todas as províncias brasileiras movimentos de repúdio à Revolução Lusa, formando-se as juntas constitucionais. Gente, primeiro, nem toda a província era contrária. Então você fala, opa... A Revolução do Porto, aquela de 1820 que a gente acabou de falar, fundamentada em ideias liberais, porque é uma revolução de base burguesa, tá? Tinha entre seus objetivos a reforma constitucional portuguesa, ou seja, criar uma constituição para limitar o poder do rei, e a emancipação política das suas colônias, entre elas o Brasil. Galera, até aqui tá certinho, mas em nenhum momento eles queriam que o Brasil ficasse livre. Nas juntas constitucionais, ou seja, são aqueles que vão propor a revolução, formadas por brasileiros e portugueses, nas quais os brasileiros eram o maior número, havia a firme decisão de não acatarem as resoluções tomadas pelas cortes em Lisboa, o que contrariava os interesses lusos. Gente, as juntas constitucionais, na verdade é o seguinte, moçada, ela de certa forma não tem a presença aqui, por exemplo, de português, então você fala, opa, tá fora. Com relação ao Brasil, os revolucionários portugueses do Porto, da Revolução Liberal de 1820, mantinham a coerência com os postulados liberais, mostrando-se intransigentes, defensores da emancipação política brasileira. Até aí tudo bem, mas o que isso está a ver com a nossa questão? Qual que é o caráter específico? Se a gente for pensar bem, galera, a letra A fala muito do que a gente acabou de colocar. Questão essa difícil. Questão essa maldosa, por quê? Porque não nos foi dado material para a gente poder trabalhar, mas como a gente já havia comentado em aulas anteriores, é bom a gente fazer esse exercício. Show de bola, galera? Então a letra A é a mais certa, nos atende. Vamos seguir no jogo aqui? Segue o barco? Após a leitura do texto abaixo, de autoria de Boris Fausto, um dos grandes historiadores do século brasileiro, do século XX e início XXI, historiador e professor da Universidade de São Paulo, responda a seguinte questão. A emancipação do Brasil não resultou em maiores alterações da ordem social e econômica ou da forma de governo. O que é isso? Que a independência não mudou tanto. Porque com a independência, pobre deixou de ser pobre, escravo fica livre, tá? A participação popular. Então vamos lá. Uma das principais razões dessa continuidade
se encontra na vinda da família real para o Brasil, lembra do período joanino? E na forma como se deu o processo de independência. A abertura dos portos por parte de Dom João, você vai lembrar muito de 1808, né? Quando o Brasil está oficialmente mudando de dono, estabeleceu, como vimos, uma ponte entre a coroa portuguesa e os setores dominantes da colônia, especialmente os que se concentravam no Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Os benefícios trazidos para a região fluminense, com a presença do rei no Brasil, viam incentivar a expansão econômica daquela área, ligada aos negócios do açúcar, do café e do tráfico de escravizados, uma das principais fontes de renda. A elite política promotora da independência, ou seja, aquela ideia de que é uma coisa feita de cima para baixo, não tinha interesse em favorecer rupturas, então eles não queriam mudar, tá? Que pudessem pôr em risco a estabilidade da antiga colônia. É significativo que os esforços pela autonomia, que desembocaram na independência, concentraram-se na figura do rei e depois na do príncipe regente. Então ele fala o seguinte, que de fato a nossa independência foi um arranjo não disposta a mudar, mas dar uma continuidade com as elites agora tocando. Então vamos lá, galera, o que está pedindo aqui? De acordo com tudo que você já estudou sobre a independência do Brasil, o que eram as rupturas que pudessem pôr em risco a estabilidade da antiga colônia? Que rupturas eram essas, galera? O que eu coloquei para vocês aqui? Olha só, o que o autor considera como ruptura, o que seria isso? Qual seria a grande mudança, o medo que eles tinham? Seria que você desse maior poder para quem? Para as classes médias e populares. Então, como nós temos uma independência conduzida pelas elites, o medo é que a elite perdesse o controle e que as camadas médias e populares pudessem assumir a rédea. Tá? E é interessante que o seguinte, galera, o que eu coloquei para vocês? O Brasil se livra de Portugal, mas mantém um português no poder. Tá? Lembrando que, por exemplo, o nosso grande inimigo Portugal era governado por Dom João, cujo filho é Dom Pedro. Então correria o risco de, se o rei de lá morre, o filho mais velho ter que assumir. Então olha que onda, o Brasil mantém um português que a qualquer momento pode assumir o trono da nossa maior rival. Tá? E outra coisa, enquanto todas as antigas colônias aqui na América optam por uma república, o México até tentou monarquia, mas mantém na república, o Brasil é o único que deixa claro que, moçada, a ideia de monarquia para mostrar que eu não vou romper. Então, isso aqui, claro, é uma sugestão de resposta, mas para mostrar a vocês o seguinte, que é muito mais um acordo, é muito mais um combinado do que a tal independência que nós tanto queríamos. Independência ou morte? Sei lá, né? Mas segue o barco, vamos lá. E o seguinte, olha aqui, galera, leia o texto abaixo, de autoria da historiadora Maria Lígia Prado, e responda a questão que segue. Liberdade, no entanto, não é um conceito entendido de forma única. Tem significados diversos, apropriados também de formas particulares, pelos diversos segmentos da sociedade. Para o representante da classe dominante venezuelana, o líder Simón Bolívar, liberdade era sinônimo de rompimento com a Espanha, para a formação de fulgurantes nações livres. Ele falava muito sobre a ideia da Gran Colômbia, que seria exemplo para o resto do universo, todo mundo copiasse. Mas principalmente nações livres para comercializar com todos os países, livres para produzir, única possibilidade, segundo essa visão, de desabrochar do novo mundo. Então era um cara de elite, né? Ele é um líder crioulo, então era uma coisa seguinte, eu quero me livrar da Espanha para ter comércio. Só que, por exemplo, esse aí, galera, nosso querido Simón Bolívar. Beleza? E quem é esse aqui, moçada? Japara Dessalines, Jean-Jacques Dessalines, um dos principais lideranças da independência do Haiti. O Haiti vai ser a única colônia da América a se emancipar através de um movimento escravo. A liberdade, antes de tudo, queria dizer o fim da escravidão. Então, enquanto para um seria liberdade de comércio, para esse seria o quê? O fim da escravidão. Mas carregava um conteúdo racial de ódio aos opressores franceses, porque durante muito tempo o Haiti, a antiga colônia de São Domingos, era uma colônia de uma minoria branca, explorava uma maioria negra. Então, para eles, não era só a independência, mas se livrar da opressão do branco sobre o negro. Para os outros dominadores e oprimidos, como índios mexicanos, a liberdade passava distante da Espanha e muito próximo da questão de terra. O que eu quero, galera? Na década de 10, como vimos, os líderes da rebelião camponesa mexicana, os padres Hidalgo e Morelos, clamavam por terra para os deserdados.
Então, quer dizer, para um era libertação, fim do pacto colonial, liberdade de comércio, para outro era o fim da escravidão e para outra a liberdade seria terra, para quem quer produzir. Vejam como que o conceito varia. Então, o que está falando aqui, galera? Que fatores nos processos de independência da América Espanhola foram determinantes para que o conceito de liberdade não fosse entendido de uma forma única. Primeiro, que nós vimos aqui que ali você tem os verdadeiros libertadores da América. Então, quando você vê times disputando essa competição, é uma homenagem a essas pessoas que o quê? Que lutaram por uma América livre. E aí eu coloquei para você o seguinte, galera, como sugestão. O que eu fiz? Olha só, de acordo com o texto, o conceito de liberdade varia de acordo com os variados setores. Quem faz? Como o Bolívar, galera, é um cara mais de elite, a liberdade seria o quê? O livre comércio e o fim do pacto colonial. Já o Jean-Jacques Dessalines é um líder escravo. É um negro e que, de certa forma, briga pelo quê? Pela independência do Haiti, o fim da colonização e, claro, o fim da escravidão. E já no caso do México, como você tem uma população camponesa, a liberdade para eles seria o quê, gente? A ideia de terra. Então, repara que isso vai variar, mas o objetivo o quê, galera? O objetivo de ser livre paira sobre a cabeça deles. Gente, sei que essa atividade foi um pouco extensa, mas agradeço a todos vocês a participação. Quem puder, vai lá, dá uma moral para o nosso projeto Enem, eu não erro mais. Acompanha, vai no nosso canal e deixa o seu... E galera, fiquem com Deus e espero que a gente se encontre. Beijo, obrigado por tudo. Tchau, tchau.